Olá a todos, meu nome é Edio. Esse é o nosso trabalho sobre monitoramento da disciplina de Gerência e Análise de Redes, do nosso professor Fábio, curso Tecnólogo de Redes pela Estácio. Então, nosso trabalho seria desenvolver e apresentar um sistema de monitoramento com os Zabbix. Então, a gente vai monitorar dois hosts, um com agente SNMP e outro com agentes Zabbix. A gente vai utilizar aí o CentOS, onde a gente instalou o Zabbix Server, e também dois hosts. Eu estou utilizando aqui para monitorar a minha máquina, que é esse notebook onde eu estou com a tela aberta aqui do Zabbix. Ele está sendo monitorado pelo agente Zabbix. E o outro host que está sendo monitorado é uma máquina virtual com Windows XP. E este está sendo monitorado via agente SNMP. Eu vou mostrar para que essa configuração dos dois agentes funcionem, tanto lá na máquina virtual utilizando o agente SNMP, como na máquina física instalando o agente SNMP no Windows. Então tá, a gente está aqui com a tela do Zabbix aberto. Então vamos aqui fazer o login utilizando, a forma padrão, que é admin e a senha Zabbix. Então aqui o que a gente tem, esse é o sistema de monitoramento. Já na verdade já está tudo configurado, mas eu vou mostrar do início como foi feito, para que chegasse aqui nesse resultado. Então a gente está monitorando aqui. A princípio nós estamos monitorando 4 hosts, O próprio Zabbix Server está sendo monitorado. Uma estação Windows XP, que é a minha máquina virtual, via agente SNMP, e a minha máquina Windows 10, que está sendo monitorada via agente Zabbix. Além do servidor do nosso professor Fábio, que está sendo monitorado via agente SNMP. Mas nesse caso aqui não vai ser interessante para nós, porque a gente não vai conseguir gerar algum tipo de alarme para mostrar como funciona o envio de mensagem lá para o Gtalk. Então, essa é a estrutura que a gente montou aqui para monitorar os hosts, Esse aqui é o Zabbix Server, que já foi configurado. Enfim, para que ele funcione, na verdade, tem que configurar as placas de rede com IP fixo, enfim. Tudo isso tem que ser feito antes, para que não dê nenhum problema na hora de apontar para o Zabbix, onde vai abrir lá na interface web. Então vou botar o endereço lá do servidor Zabbix, que é esse 192.168.051/Zabbix, ok? Então a gente está aqui na tela de entrada do Zabbix, como eu fiz antes, admin e a senha Zabbix. Pronto, aí a gente já entrou aqui. Aqui em configuração nós temos os hosts que estão sendo monitorados. Aqui a gente pode ver os IPs, O Zabbix Server, que é o próprio, o IP de loopback. O Windows XP, que é o ponto 200 lá. Lembrando que tem que estar na mesma rede, E aqui o Windows 10, que é a minha máquina física, onde está o agente Zabbix instalado. Aqui estão os templates, que é o que o Zabbix utiliza para monitorar, que são os recursos de placa de rede, espaço de disco, o tráfego da interface de rede e aí por diante, Então vamos abrir aqui o Windows XP, o Windows 10, vamos fazer aqui com o Windows 10. Aqui é toda a configuração que a gente precisa realizar para que funcione, Aqui na interface a gente coloca a interface do agente, que é o endereço IP lá da máquina que a gente quer monitorar. A porta é a 150, Isso aqui a gente não vai precisar modificar, é só para a gente mostrar como foi feito, Adicionou o host e tal, aí vem em templates. Como a gente está utilizando o sistema operacional Windows, então a gente vai ter que adicionar um template do Windows, Então o que a gente faz? A gente seleciona, vai abrir uma caixinha aqui, uma janela, e a gente vai escolher o template correspondente ao agente que vai ser monitorado. Nesse caso aqui,
é o Windows. Então a gente vai usar o template. Vamos ver aqui, ó, que é o que já está selecionado, que é o template OS Windows, que é o agente Zabbix vai utilizar esse template para fazer os seus alertas, né? Então já está selecionado, beleza. Vamos voltar de novo lá em configuração e host. Vamos ver aqui agora o que está sendo monitorado via agente SNMP, que é a nossa estação do Windows XP. Então nesse caso aqui a gente não vai usar a interface do agente, a gente vai usar interfaces SNMP. Mesma coisa, coloca o IP, né? E agora a porta muda, mas isso também a gente não precisa mudar, né? Essa porta aqui fica padrão. Agora a gente vem depois aqui em template. Nesse caso aqui ele está utilizando o que? O template SNMP OS Windows, porque o agente é SNMP que está instalado lá no Windows XP. Então, né, só devo aqui selecionar. Como a gente viu aqui, já está configurado. Aqui em hosts. Aí voltamos lá. Então vamos ver como é que ficou a configuração desses agentes lá no Windows 10, que é a minha máquina física, e do Windows XP da máquina virtual. Vou minimizar aqui. Então como é que eu faço para ver se está rodando o agente SNMP e o agente Zabbix, né? Então a gente vai vir aqui, bandeirinha R, vamos dar aqui o service.msc. Lembrando que eu estou na minha máquina física. Então a gente desce aqui, vai estar aqui embaixo, ó, Zabbix agente. Para que ele funcione, ele tem que estar em execução. Senão ele não consegue fazer o monitoramento e enviar, né, essa coleta de informações lá para o Zabbix serve, desculpe. Então a gente viu aqui que está funcionando. Beleza, então na minha máquina física está tudo ok. Vamos lá na máquina virtual do Windows XP. Mesma coisa, né? Bandeirinha R, service.msc. Aí nesse caso aqui é um pouco diferente. Por padrão, o Windows não vem instalado o agente SNMP. Então a gente teria que entrar no painel de controle. Isso aqui. Aí vem aqui, adicionar e remover componentes do Windows. Ó, aqui já está marcado. Então é o ferramentas de gerenciamento e monitoramento. No caso do Windows XP. Então a gente vê aqui detalhes e marca o provedor de SNMP WMI e Simple Network Managed Protocol, que é esse cara aqui que é o SNMP. Marcou os dois, né? Nesse caso aqui já está instalado, que é o que faz o agente rodar nessa máquina. Então a gente já viu que os dois estão configurados. Além disso, vou voltar lá na minha máquina física. Existe uma configuração a ser feita, né, para que ele aponte o agente Zabbix lá para o Zabbix Server. Então aqui a gente cria uma configuração, né? Eu vou disponibilizar o tutorial nesse vídeo. Então a gente criou aqui o agente Zabbix, né? Uma pastinha com todo o conteúdo dos Zabbix. E aqui tem um arquivo muito importante, que é o arquivo de configuração. Então aqui a gente vê que está o servidor, o IP do servidor dos Zabbix, 92.168.0.51, né? O hostname. Isso aqui que é o mais importante, que é onde ele vai apontar para esse agente Zabbix, vai apontar lá para o servidor dos Zabbix, que é esse endereço aqui. Beleza, está configurado, está funcionando. Bem, então agora que a gente já está com os dois hosts sendo monitorados pelo servidor, a segunda proposta do trabalho é que a gente configurasse o envio de mensagens via Gtalk, que usasse o Gtalk para receber os alertas gerados pelo servidor. Bem, então como a gente já viu, já conseguimos configurar então os agentes do SNMP e do agente Zabbix nos hosts. Então agora a gente vai ver como simular o envio de mensagens através do Gtalk. Então vamos acessar aqui o nosso servidor. Aqui na guia administração nós vamos ver os usuários.
esse é o usuário que a gente criou aqui para receber as mensagens. Então, como foi configurado, vamos ver aqui. Esse é o usuário que vai receber, certo? Aqui no tipo de mídia, a gente configurou então o Gtalk. Vamos ver como é que foi configurado aqui. Então, o tipo de mídia Gtalk e enviar para esse e-mail aqui. Atualizar, beleza. Nós estamos com o Gtalk aqui aberto. Ó, nesse momento ele já começou a enviar a mensagem. Então aqui diz aqui, né? Zapic server has just been restarted. Então, enquanto eu estava começando a fazer o vídeo, eu reiniciei o Zabbix para ver se ele gerava um alerta. Então ele já me enviou aqui. Só que a gente vai simular um outro alerta lá na máquina física. Nós vamos parar o agente Zabbix no meu notebook e vamos ver se ele vai gerar algum tipo de alarme aqui. Então nesse momento aqui, o meu Windows 10, que é o meu notebook, está sendo monitorado pelo agente Zabbix. Eu vou nesse momento parar o agente Zabbix. Vamos ver se ele vai gerar algum alarme. Então vamos ver aqui Services. Ok. Vamos lá no agente. E vamos parar ele. Beleza. Agora vamos acompanhar aqui que vai levar um tempo para que o estado dele aqui mude. Ele está sendo monitorado aqui, nesse momento aqui ele está ok, mas ele já foi desplugado, né? O sistema leva um tempo até atualizar. Pronto. A gente já viu então que agora o estado dele mudou. Ó. Então quando eu desconectei lá o agente do Zabbix lá no Windows 10, o que aconteceu? Ele deu uma conexão recusada. Então significa que alguma coisa deu errado, né? Ou foi alguma configuração, ou a máquina parou, enfim. O que acontece agora? Teoricamente é para ele gerar um alarme sobre isso. Vamos aguardar esse alarme chegar. Vamos excluir esse que está aberto aqui. Vamos ver se ele vai enviar. Ó, então a gente viu aqui que recebemos um alerta. Vamos ver aqui o que se trata. Ó, esta é uma mensagem de teste, que é um texto que a gente coloca lá, a gente define como a gente quer que receba. Então tá aqui, ó, Zabbix agente no Windows 10 está inalcançável por 1 minuto. Foi inalcançável por 1 minuto. Então significa que o que? Eu simulei esse alarme. Eu parei aqui o agente. Tem uma outra parte no Zabbix também que a gente pode exibir em gráficos tudo que está sendo monitorado no host, né? Então a gente vai vir aqui nos hosts novamente. Temos aqui os hosts que estão sendo monitorados, né? A gente já viu. Aqui em monitoramento nós temos os gráficos. Aqui a gente escolhe o grupo que a gente já criou, que é o grupo do Windows. Vamos aqui ver a máquina física, o Windows 10. Vamos selecionar o gráfico aqui. Vamos ver o uso de CPU. Ó, esse é o uso de CPU que está acontecendo no momento. Né? Estamos vendo aqui 21h37, o horário 21h38 aqui. Então esse aqui é o que está acontecendo agora no momento. Vamos ver aqui o uso de disco. Tem um gráfico aqui que está mostrando o total de disco, o espaço em disco utilizado, né? E aqui a parte em verde é a parte free, que é a parte que ainda pode ser usada. Ó, gerou um outro alarme. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ó, novamente, né? Os Zabbix agente, os Zabbix server is unreachable. Então, por 1 minuto, que a gente viu ali. Vamos voltar lá de novo só para a gente ver aqui o que aconteceu. Ó, a gente percebeu que ele parou. Vamos voltar lá de novo no agente, vamos mandar ele restartar. A primeira vai falhar e a segunda voltou. Então dentro de instantes o agente Zabbix vai voltar a funcionar novamente. Vamos voltar lá nos gráficos aqui que a gente estava vendo.
gráficos. Beleza. Então a gente tem aqui o uso do disco E. Então esse aqui é o disco, é a segunda partição do disco da minha máquina física. Esse aqui é o valor que eu tenho livre e esse daqui é usado. Então na segunda partição tem bem pouco. Vamos lá para ver qual alarme foi gerado. Ó, né? Agora a gente viu que o alarme gerou, diz que o servidor dos hábitos ficou, né? O agente do servidor dos hábitos ficou inalcançável por 1 minuto. Então a gente viu que a configuração do Gtalk está funcionando. Aqui a gente volta de novo para os gráficos aqui. O uso de memória. Né? Minha máquina física tem 8 GB de memória RAM. Então ela está abaixo dos 4 GB sendo usado. Esse gap aqui é quando eu faço o desligamento do agente Zabbix, né? Então ele deixa de monitorar, né? Aqui eu fiz alguns desligamentos, aqui a gente pode ver, nesse espaço aqui ele não monitorou, então quando ele foi desligado ele não conseguiu fazer o monitoramento. Então a gente pode ver, acompanhar aqui, né? 21h40, 21h41, ele está acompanhando em tempo real normalmente. Vamos lá no Windows XP para ver agora. Então no Windows XP a gente seleciona aqui o disco C. A gente tem um HD, né? A parte livre é a parte verde aqui, que pode ser usada. O vermelho é o que já foi usado. Né? A segunda partição ali, que é uma partição menor, que por ser uma máquina virtual, né? Aí tem aqui disco Space, o uso da memória física, né? Que é a memória RAM também. Aqui. Aí a memória virtual, o tráfego na rede, quando a gente fez aqui, desligou também o agente SNMP lá do Windows XP. Aqui houve um pico, né, que a gente acessou alguma coisa na internet, então aqui mostra o gráfico correto. Então é isso, gente, o sistema de monitoramento está funcionando, os alertas estão sendo enviados por um e-mail que foi configurado lá no Gtalk. Todo o sistema de monitoramento foi configurado em cima do CentOS. Nós utilizamos aí uma máquina física com Windows 10 e outra máquina virtual com Windows XP, que é essa daqui. Os Zabbix é um sistema de monitoramento, né? A gente viu ali que ele serve para monitorar hosts da rede, né? E gerar alarmes, enfim, a prevenção de incidentes, e age dessa forma. Então a gente vai ficando por aqui. Esse é o trabalho. Valeu!